A partir desse vídeo, nós vamos começar a discutir, a fazer um entendimento do que realmente é o instrumento sopapo e o que é o tambor de sopapo. São duas coisas diferentes. Vamos percorrer uma breve história dentro de uma linha do tempo que nós vamos procurar traçar ao longo de cada vídeo, entender como esse instrumento ele surgiu aqui na nossa região, da onde que ele veio, qual a sua origem, qual foi o uso, como ele era usado, por que ele era construído nas charqueadas, ao longo dos anos, como ele passou a ser usado hoje, o que significa esse instrumento, como ele está sendo utilizado, quais são as correntes de entendimento em cima desse instrumento, as alterações que estão sendo feitas dentro do entendimento de cada corrente que atua dentro do sopapo, mas principalmente nós vamos discutir, vamos colocar posicionamentos, tá? E trazer para vocês o que realmente foi o projeto Kabobu, qual era a intenção subjetiva do projeto Kabobu, que, como eu já disse, não era a construção de um tambor, mas sim a exaltação de uma cultura, tá? Tocando em pontos cruciais da nossa história, para que os erros do passado que foram cometidos, tá? não se repitam, vamos dizer assim, tendo como o processo de escravidão no Brasil todo como um dos maiores crimes da humanidade, se não o maior. Então, o sopapo está dentro desse contexto, ele está dentro de toda essa dinâmica, de toda essa história, e é isso que nós vamos abordar. É isso que nós vamos discutir amplamente durante alguns vídeos, e trago isso ao entendimento de todos, ao conhecimento de todos, até mesmo para que as pessoas entendam o que é o sopapo, o que é o instrumento sopapo, qual a diferença que há entre o grande tambor, né, que é alvo de toda uma mística criada em torno desse instrumento, tá? O que é o instrumento sopapo, tá? O que se criou em cima de todo o projeto Kabobu, o que foi transformado em cima da intenção que o Giba tinha, tá? O que era antes do Giba o sopapo e o que passou a ser depois do Giba o sopapo. Isso tudo nós vamos estar discutindo aqui com vocês ao longo dos vídeos, de uma forma dinâmica, trazendo todas as correntes de entendimento do instrumento, de uma forma coerente, para que nós possamos entender os limites aos quais esse instrumento está sendo transformado, quais são as raízes dele, né? O que trouxe ele aos nossos dias atuais, emergindo toda esse conhecimento, essa cultura que nós temos na Terra, algumas histórias que muitas vezes vocês têm um desconhecimento, porque não é passado ao grande público isso. E vamos fazer, sim, uma pesquisa mais ampla, vamos tentar entender toda essa diáspora dos tambores africanos no Brasil, além de abordar outros temas que são pertinentes ao assunto, né? As tendências, as correntes que se formaram em torno desse instrumento, que passou a ser a realidade
desse instrumento. Enfim, aqui nós vamos formar tipo um centro de entendimento desse instrumento, do que gira em torno desse instrumento. Porque eu tenho notado que está havendo muita distorção em cima disso aí. Porque o projeto Kabobu, ele tinha como objetivo a construção de alguns instrumentos para que fossem distribuídos em algumas escolas de samba, em algumas comunidades, para que esse instrumento começasse a se difundir, começasse novamente a eclodir, né, como uma matriz cultural do samba de Pelotas, mas também da cultura da terra. Isso é importante a gente entender. Só que isso não aconteceu da forma que era a intencionalidade do Giba Giba. Só que vem acontecendo de uma outra maneira. E muitas vezes essas maneiras são discutíveis. Por quê? Porque as pessoas as quais têm um relacionamento direto com as raízes se sentem, e se eu falo em nome de todos que conversam comigo, de todos aos quais, de todas as tendências que eu tenho notado, que como o luthier do sopapo atualmente, ao luthier não importa a tendência A, B ou C, eu tenho que entender todas as correntes para seguir a linha de construção do instrumento, para adequar ele a cada necessidade. Mas, principalmente o luthier, ele tem que conhecer, né, os limites até onde esse instrumento é considerado sopapo e até onde ele deixa de ser sopapo. Isso é que a gente precisa entender. Que não é simplesmente eu chegar e fazer um instrumento, por exemplo, desse porte aqui, ele tem o tamanho de uma folha de ofício, né? E dizer, olha, isso aqui é um sopapo, né? Logicamente que eu tenho o formato do sopapo, né? Mas não quer dizer que ele seja um sopapo. Agora, para fins pedagógicos, por exemplo, para instruir crianças, para dar um conhecimento da dinâmica da construção do instrumento, é necessário sim. Mas eu não posso, por exemplo, pegar um bongô, bater e dizer que eu estou batendo o instrumento sopapo. Isso eu não posso fazer. E é o que eu noto que está acontecendo, tá? Porque eu tenho visto instrumentos aí muito diferenciados daquilo ao qual é o meu entendimento que seja o sopapo. Agora, por que eu falo isso para vocês? Com que entendimento eu falo isso para vocês? Que o projeto Kabobu, ele era constituído primeiro. Tá? O Giba Giba, ele carregou esse instrumento como um guardião durante 40 anos. Durante esses 40 anos, ele sempre vendeu a ideia lá fora de que Pelotas era a terra do tambor de sopapo, né? Só que em dado momento ele chegou aqui na terra natal dele, que é Pelotas, e se deparou com um fato novo, que ninguém conhecia esse instrumento aqui em Pelotas. Então ele diz, puxa, a minha terra, ninguém conhece a matriz cultural do samba da minha terra. Foi daí então que ele se originou a ideia de fazer um projeto. E como ele faria esse projeto? Tá? Então ele resolveu homenagear 3 dos maiores sopapeiros que existiram dentro do percurso do Carnaval de Pelotas, nas escolas de samba, que era o Cacá, o Boto e o Bucho. Né? Então, esse se chamou Projeto Kabobu. E nesse Projeto Kabobu ele precisava de um instrumento que fosse reconstruído dentro daquela dinâmica que ele conhecia como sopapo. Vejam bem, né? Então, ele nos repassou as dimensões que esse instrumento tinha na época em que ele era feito. E dentro dessa informação é que o instrumento foi redesenhado. Ele não foi reinventado, não, ele foi redesenhado. Tá? Então,
o que eu noto hoje em dia é que o instrumento está sendo reinventado, estão reinventando o supapo. Tá? E isso aí está fugindo ao padrão de entendimento ao qual nós temos aí, no mínimo, aí, algumas dezenas de anos, talvez séculos, né? Que a primeira notícia do supapo data de séculos, é secular. Por fim, gente, é preciso que todos entendam que a coisa não é tão simples assim. Que simplesmente eu não posso pegar um padrão de entendimento, sem ter o respeito pelas raízes, sem conhecer a alma com que esse instrumento ele é feito, e simplesmente reinventar qualquer coisa. Porque vejam bem, vou dar um exemplo para vocês entenderem do que eu estou falando. Né? Alguns falam, o tambor é muito grande, é muito alto. Tá? Eu quero dizer que os tambores nas escolas de samba eram maiores do que os tambores que eram construídos no projeto Cabobu. Eles eram maiores, inclusive. Né? Mas, pela necessidade atual, tá, cabe a mim, né, como o único sobrevivente daquele entendimento que o Giba tentou colocar no projeto Cabobu, que é a sobrevivência do instrumento como um símbolo cultural. Né? Então a gente tem que fazer readaptações, nós temos que adaptar ele à nossa realidade atual. E como se faz isso aí? Com respeito. Então eu estou estudando isso aí há 20 anos, que o projeto Cabobu faz 20 anos disso aí, tá? E cheguei a umas conclusões que eu quero repassar para vocês, que serve a todos, que serve às necessidades dos que têm a vontade de diminuir as dimensões do instrumento. Mas vejam bem, não é apenas diminuir as dimensões do instrumento, tem que haver um estudo sério sobre isso. Porque veja bem, o nome que foi dado ao instrumento supapo como o rei dos atabaques, o grande tambor, eu não posso fazer um instrumento de 50 centímetros de altura e chamar de supapo. Um timbal tem 90. Então o timbal vai passar a ser o rei dos atabaques e o grande tambor. Eu não posso tirar essa dimensão do supapo, tá, e chamar ele de supapo. Então, vejam bem o que é o supapo. Vamos comparar com um rebolo, tá? Ou um tantã, ou uma cubana, como queiram. Né? Esses três instrumentos, eles têm de 45 a 50 centímetros de altura. Um timbal, ele tem 90 centímetros de altura. Entre o rebolo, o tantã e a cubana, e o timbal, há uma semelhança. Eles são fabricados de alumínio, podem inclusive ser feitos de madeira, mas eles usam pele de nylon. E aí que está a grande sacada que todos precisam entender isso. O supapo, ele é artesanal. No momento que o supapo deixar de ser artesanal, ele deixa de ser supapo. Eu vi foto de um supapo que foi construído por uma grande fábrica do Brasil, tá? Que talvez tenha sido o único, porque ele não era supapo. Embora tivesse as proporções de supapo, ele não era um supapo, porque ele não era artesanal. Porque no momento que tu tira a artesanalidade do supapo, ele perde a essência, ele perde a raiz. Tá? Porque ele é um instrumento que ele era usado com cunho de culto religioso. Ele era um elo entre os escravos e os orixás. Ele foi construído com esse objetivo. Então tu não pode colocar ele numa máquina e dizer, olha, eu estou fazendo um supapo. Não, ele tem que ter a mão artesanal, seja de quem for, ele tem que ter a mão artesanal, porque é justamente isso que forma o elo. Tá? É o elo do humano com o espiritual.
É essa a grande sacada que eu noto tem muita gente que não está conseguindo entender isso aí. Estão inventando aparelhos, estão inventando adaptações que está fugindo à raiz do instrumento. Então temos que prestar bem atenção nisso. Cada um constrói, cada um faz como quer. Mas vejam bem, todo sopapo feito hoje em dia, tá, de alguma maneira, o modelo dele foi copiado do modelo que foi feito, foi reconstruído no projeto Cabo. Então, nós temos que ter esse parâmetro. Tá? E no Cabo não foi usado nenhum maquinário, a não ser o necessário para colocar parafusos e cortar madeira. O resto era feito à mão. E hoje em dia eu uso a mesma tecnologia, com algumas diferenças, algumas adaptações, mas eu não fujo desse padrão. Porque também a tecnologia é necessária, mas a gente tem que usar a tecnologia até um determinado limite. Não podemos deixar que a tecnologia domine toda a ação. A gente tem que ter o domínio do instrumento para manter o elo ancestral. É um entendimento básico que eu tenho, todos têm direito de discordar, evidentemente, né? Mas eu noto que está havendo um distanciamento entre o artesão, que é o elo de ligação do instrumento, já que ele é um instrumento sagrado, ele é um instrumento sagrado do povo negro, tá? E está havendo um distanciamento disso aí para haver uma fabricação em massa. E supapo não é isso, gente. Cada supapo ele tem uma alma diferente. Os supapos, na antiguidade, na época que o Giba começou a tocar supapo, eram construídos tambores de várias formas aqui em Pelotas. Tá? Não havia um padrão, então cada um construía do seu jeito. Quer dizer, desde as charqueadas até o início dos cordões carnavalescos aqui em Pelotas, o supapo seguiu aquele padrão. E esse padrão era usado dentro das escolas de samba. Então, como é que hoje a gente pode simplesmente chegar e querer mudar tudo? Com que autoridade a gente vai fazer isso? Vamos mudar uma tradição secular, porque a gente quer fazer isso? Nós estamos cortando um elo. Porque o supapo ele tem um elo espiritual. Ele é um instrumento sagrado. Tá? E quem faz supapo sabe muito bem que esse elo ele tem que persistir. Agora, se o cara quer usar uma máquina que liga na luz, bota o supapo aqui e sai do outro lado do instrumento, ótimo, tudo bem. Agora vamos respeitar esse elo sagrado que tem o instrumento. Tá? Esse é um ponto muito polêmico, muito delicado de falar, mas tem que ser falado. Senão, daqui a pouco, gente, eu estou vendo aí rebolos que os caras estão chamando de supapo. Me dá licença. Né? Tem que haver um limite de modernidade, de modernização, tá? Ou senão a gente vai fugir do padrão ao qual tá, o supapo sempre foi construído. E ninguém é dono do supapo, porque o supapo ele pertence aos ancestrais. Mas a gente tem que ter justamente esse respeito pela ancestralidade. É esse respeito pela ancestralidade que a gente tem que ter. Um exemplo. O supapo é um roncador. É um instrumento grave, que tem o som grave. Tá? Como é que eu vou, para quem não sabe, a boca superior do supapo ela mede em torno de 52,5 a 53 de diâmetro. Né? Como é que eu vou fazer um instrumento de 40 centímetros de boca? Tá? Ele vai deixar, em primeiro lugar, de ser grave. E vou chamar de supapo. Tá? Com 80 centímetros de altura, que é menor que um timbal, e vou chamar de supapo. Não pode. Ou vou construir um supapo no tamanho que ele é o padrão dele, 1,5 m, vou serrar ele e vou chamar de supapo. Posso fazer isso? Posso. Eu já vi supapos com 85 centímetros de altura, mas dentro das dimensões do instrumento. O som grave,
o som, o roncador, tá? Não com a boca menor. E é isso que está acontecendo. Então, esses padrões a gente tem que rever, a gente tem que trazer isso à discussão, sim. É contraditório, é polêmico, mas é estritamente necessário que a gente faça essa discussão hoje. Hoje. Porque já que nós estamos unindo o Supapo a um elo ancestral e cultural, se a gente perder esse elo, toda a cultura vai ser desvalorizada. E é isso que eu quero colocar. O respeito à cultura. Antes de mexer no instrumento, a gente tem que ter o respeito pela cultura, conhecer a alma do instrumento. E as histórias em torno do instrumento são várias. E ao longo de cada vídeo nós vamos saber algumas delas, não todas, mas algumas delas nós vamos saber. Tá? Então, é uma opinião, não é a opinião de um leigo, é a opinião de quem esteve dentro do projeto Kabobu, que conheceu todo o pensamento e a intenção do Giba Giba, tá? Que participou da reconstrução do instrumento, tá? E que vem ao longo dos anos acompanhando todo esse caminhar do instrumento, adaptando-se a grupos musicais, que é uma outra questão, né? Mas que assim ele vem respeitando os padrões do instrumento. Mas está começando a haver uma construção de timbal que as pessoas estão chamando de supapo. E a partir daí não pode passar. A partir daí a gente tem que parar, repensar e discutir em cima disso. O que é supapo afinal? Isso aí nós vamos ter muitos vídeos para discutir em cima disso aí, para chegar ao entendimento, para formar opiniões, entrar dentro do contraditório, tá? E chegar a um consenso que é necessário, mas manter essa discussão ativa e viva. Porque esse é o nosso elo cultural, essa é a nossa matriz cultural. E esse elo se chama supapo, ok?